Olá, tudo bem? Voltamos com a nossa videoaula. A nossa entrevista continua com a enfermeira Ana Patrícia Ritt. E quando o enfermeiro pode estar realizando a prescrição de enfermagem? Ele só faz a prescrição de enfermagem a partir de um diagnóstico de enfermagem. Então, eu fiz o histórico, o exame físico de um paciente, levantei todos os problemas que eu encontro de enfermagem, porque nós temos que ter uma diferença muito grande entre o diagnóstico médico e o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem, ele trabalha o bem-estar do paciente, as ações de enfermagem. Na verdade, se nós trabalharmos a legislação do que é pertinente à enfermagem, nós já temos essa ideia, então, do que o enfermeiro faz. Quando nós fazemos diagnósticos de enfermagem e fazemos as prescrições de enfermagem, elas vão estar totalmente relacionadas ao diagnóstico. Por exemplo, se eu percebo que um paciente está com uma dificuldade respiratória muito grande, porque ele tem problemas respiratórios inflamatórios. Então, é um diagnóstico de enfermagem eu dizer que ele tem trocas gasosas prejudicadas, dando um exemplo só. Para esse diagnóstico, o que seria uma ação de enfermagem? Eu manter a cabeceira do leito elevada da cama daquele paciente internado. Por quê? Quando eu levantar essa cabeceira e manter essa cabeceira elevada, eu vou estar propiciando as trocas gasosas mais adequadas. Então, isso que traz o fundamento para cada ação de enfermagem. Quando o enfermeiro prescreve uma ação, ele veio de um diagnóstico, porque ele enxergou um problema, levantou, colocou um título nesse problema que é o diagnóstico, e aí ele faz a prescrição. As prescrições devem ser completas, sempre dizendo o que fazer, quando fazer, como fazer e onde fazer. E a prescrição tem que ser tão completa porque ela é destinada a uma equipe toda de enfermagem. Então, todos os membros da equipe de enfermagem vão utilizar essa prescrição e cumprir essa ordem do enfermeiro que teve todo um trabalho científico utilizando a metodologia da sistematização para chegar nessa prescrição de enfermagem. Ana Patrícia, quais são os tipos de prescrição de enfermagem? Existem 3 principais tipos de prescrição de enfermagem. As prescrições independentes, que são aquelas que o enfermeiro faz, não precisa do aval de nenhum outro profissional, vamos dizer assim. Como eu falei para vocês, agora, no exemplo anterior, quando nós falamos sobre a queda no leito do paciente, a queda do leito, quando eu verifiquei que ele tem um risco de queda, eu fiz uma prescrição de manter grades no leito. Isso é uma prescrição independente. O enfermeiro determina. Como também todos os curativos, as formas de curativo, quando são feitas. Ou aquele outro exemplo, quando eu dei para vocês o paciente com mobilidade física prejudicada, eu faço uma prescrição de mudanças de posição, que são mudanças de decúbito a cada 2 horas. Então, eu não preciso de nenhum outro profissional dizendo o que eu posso fazer. Isso é uma prescrição independente. Existem as prescrições interdependentes, que são aquelas que o grupo profissional, o grupo de saúde trabalha. Então, um outro exemplo, que o exemplo mais comum é aquele relacionado ou à alimentação ou ao volume de líquido que o paciente deve receber. Então, vamos pensar que o paciente que está com problemas renais e ele tem uma limitação de 1000 ml de líquidos por dia. Então, eu posso, junto com o médico e com uma nutricionista, dividir o que vai ser dado desses 1000 ml durante as refeições, na alimentação por via oral, ou quanto eu necessito de diluições dos medicamentos, qual é o volume mínimo que eu preciso. Então, é uma prescrição interdependente. E existem também as prescrições dependentes, que são aquelas que eu dependo de outro profissional e, na verdade, eu dependo simplesmente somente do médico para algumas prescrições, que é função da enfermagem fazer as medicações conforme prescrição médica, porque é uma atividade privativa do médico dentro do ambiente hospitalar fazer a prescrição de medicamentos e é função da enfermagem administrar esses medicamentos. Então, quando eu tenho uma história, por exemplo, de um paciente com dor, que eu posso até levantar um diagnóstico de enfermagem de dor, fazer algumas intervenções independentes, mas eu tenho também uma prescrição dependente, que é fazer medicação conforme prescrição médica.
Então, os 3 tipos de medicação, de intervenção, elas estão em níveis diferentes. Ou é de independência do enfermeiro, ou de total dependência quando ele precisa da prescrição de outro profissional. Muito obrigada, Ana Patrícia. A gente fica por aqui. No próximo módulo eu volto com mais informações de sistematização em assistência de enfermagem. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.